Fala galera, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Bora aqui tirar umas dúvidas aqui. Vamos revelar a verdade sobre o fim da escala 6x1. Fica aí e assiste o vídeo até o final, hein? Importante da minha vida. E aí de você se não assistir até o final, porque eu vou falar exatamente dela mesmo, a escala 6x1. Antes de mais nada, eu nunca falei que eu era contra o fim da escala 6x1. Já falei isso em várias entrevistas, inclusive. Ponto sobre a escala 6x1, eu não sou o contrário ao fim dela. Até mesmo porque o trabalhador tem que ter tempo para saúde, para lazer, para cuidar de sua família, para ter um tempo de fé para poder ir para a igreja. Agora, meu ponto sempre foi discutir isso de maneira séria e não populista, como a esquerda está fazendo. Aí, Nicolas, mas será que é uma medida populista e eu estou sendo enganado? Será? Me responda então apenas duas perguntas. Por que então a gente não aumenta o salário mínimo para R$5.000 e imprime dinheiro para poder dar a quem precisa? Se você não soube responder essas perguntas ou disse que sim, vamos fazer isso, meus parabéns, você está sendo enganado. A discussão aqui é que exatamente o PT, que está quase 20 anos no poder, não acabou com a escala 6x1 até hoje. Aí agora, magicamente, no eleitoral, ela descobriu o trabalhador e está preocupado com você. Sinceramente, galera, depois da picanha, não dá pra cair nessas coisas mais. Enxerga o que tá acontecendo. A discussão aqui, amigo, não é somente sobre escala, não. É sobre salário, é sobre tudo que tá em volta. Sabe por quê? Porque o governo do PT, ele criou esse problema, alimentou esse problema, quer lucrar politicamente com esse problema e agora se aparece como solução. Porque não adianta mexer em escala se você está num ponto de ônibus e o seu celular foi roubado. Porque aí o seu salário vai valer menos, porque você vai ter que comprar outro celular ou vai ter que continuar pagando aquele que foi roubado. O seu salário vai embora quando você chega no supermercado e os preços estão altíssimos por conta da inflação. O seu salário vai pro ralo quando você passa numa rua esburacada e aí o seu carro, o seu caminhão dá problema e tem que levar no mecânico. E aí o seu salário, mais uma vez, cortado. Ou quando seu filho tá passando mal e aí você vai levar ele aonde? Óbvio, no hospital particular, porque senão você não consegue ter atendimento. E mais uma vez o seu salário vai pro ralo. Então percebe que o Estado ele não te dá saúde, educação, segurança, infraestrutura, ele aumenta os impostos sobre os produtos e serviços, né, que você consome, e aí me vem agora a esquerda dizendo que o problema do Brasil se resume à escala 6x1 e que todos os problemas estão resolvidos. Não! O problema é ter um Estado caríssimo que gasta bilhões, por exemplo, com viagens internacionais. O problema é você ter a maior carga tributária nos últimos 15 anos e você não vê esse dinheiro voltando para você. O Brasil, pela 14ª vez consecutiva, ficou na última posição dos países que dão retorno para a população, sendo que é o que mais cobra e tira dinheiro seu. Nunca se perguntou não por que tem tanto brasileiro que sai daqui e vai para outro país para trabalhar numa escala ainda pior, mas que topa, porque afinal de contas ele vê o dinheiro dele render, né? Afinal de contas o celular dele não vai ser roubado, ele vai ter uma saúde de qualidade, uma educação boa para os filhos dele, aí ele vai pegar o salário dele e vai falar assim, ah caramba, eu não preciso gastar com tudo isso porque o Estado já está me dando. Então ele compra mais, ele vive melhor, ele consegue ver o dinheiro dele rendendo. E aqui no Brasil é exatamente o contrário, a pessoa trabalha muito, ela compra menos, ela vive pior, porque literalmente tudo em volta dela, o Estado vai lá e suga dela. E aí que vem a parte mais absurda do que a esquerda tem feito. Elas pegam pessoas que de fato estão fragilizadas, sensíveis, pessoas que trabalham, acordam cedo, dormem tarde, não tem tempo para a família, que estão realmente trabalhando ali em shoppings, em supermercados, estão tristes, estão assim desanimadas com a vida, e fala para essas pessoas que eles agora são os que vão solucionar a vida dela e que eu e os demais somos inimigos de você. Mas, meu amigo, eu não vou deixar isso acontecer, porque a verdade não está com eles. A pessoa que propôs esse projeto errou conta matemática no próprio projeto dela. 8 vezes 4 não é 36, é 32. Mas, Nicolas, foi um erro, qualquer um pode cometer. Calma, tem mais. Essa pessoa, ao perguntada se tinha um estudo de impacto sobre o que ela estava propondo, disse que não tem. Para pegar esse exemplo, a senhora tem um estudo sobre viabilidade, quanto isso custaria o encarecimento de medicamentos, porque, de fato, se tem que colocar mais pessoas para trabalhar e manter aquela farmácia aberta, isso tem um custo. Eu queria saber da senhora qual foi o estudo feito para a apresentação desse projeto. Camarote, nós não temos um estudo tão específico como esse dando respostas a essas questões. Essa pessoa não soube responder nem sobre os próprios projetos dela mesma. Quantas leis você já fez? Nossa, amiga, agora sim, de cabeça. De cabeça. Eu não tenho esse número pra te dar, mas depois eu posso te mandar. Mas eu fiz algumas leis. Você deveria ter vindo então mais preparada. Não, né? porque eu não... Como é que você não vai saber quantas leis você fez? É como se eu não soubesse a quantidade de seguidores que eu tenho. E que acusa os outros de trabalhar, mas dá um comparativo aí. Aqui em cima tá os números dela, aqui embaixo estão os meus números. Ganho dela em praticamente tudo, em discursos, em proposições, em presença em plenário, em menos faltas, em pareceres relatados, mas não.
Eu que não trabalho, é ela que trabalha por você. E tudo que sobrou para poder me atacar é literalmente inventar mentiras. Eles disseram que deputados e eu assinamos uma emenda para poder aumentar sua carga horária para 52 horas. Você tem ideia o quanto que isso é mentira? O que realmente essa emenda dizia era que você trabalha 40 horas por semana. Isso aí já está no projeto deles, inclusive. E se você quiser fazer hora extra, você pode fazer no máximo 12 horas. Só isso. Se você quiser fazer hora extras, só vai ter um teto, é um limite. Era só isso. Mas, Nicolas, mas vocês querem fazer uma transição de 10 anos. Você colocou isso aí. Amigo, mas uma mentira. Eu não sei se você sabe, mas essa proposição aí de 10 anos tá no relatório de quem? Adivinha? Exato, do PT. Então qual que é a estratégia deles? Pegar pessoas de bem, como você, e simplesmente te enganar, já que é uma pauta que, obviamente, toca no seu dia a dia. Mas, mais uma vez, eu não vou deixar isso acontecer. Porque aqui tá falando de uma pessoa que nunca teve envolvimento com nada criminoso, que não tem nenhuma linha sequer do que eles falarem de mim, que tudo que eles têm pra poder falar é invenção, ou colocar o crime de outra pessoa em mim, né? Como lá o caso do meu primo. Seu primo foi pego com maconha, mas a culpa é do Nicolas. Porque falta o que eles falarem de mim. Enquanto isso, foram esses vagabundos que quebraram o Brasil, foram responsáveis pelos maiores crimes de corrupção do mundo. Só na Lava Jato foram devolvidos 25 bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, quanto de hospital, de saúde, de educação, sabe, de casas, de escolas poderiam ser construídos com esse dinheiro, mas não, eles roubaram. Pessoas que não têm um pingo de caráter, jogando uma população de bem contra mim, contra outros deputados, não vai rolar não, amigo. E por isso, eu tenho a solução. A gente defende um projeto que todo país desenvolvido faz, que são 40 horas semanais, mas horas trabalhadas, horas recebidas. Isso dá uma real flexibilidade para você, não igual o projeto engessado que eles estão querendo colocar, fazendo o que nenhum país no mundo faz, que é impedir com que você, por exemplo, cumpra as 40 horas de trabalho em 4 dias. Suponhamos que você queira fazer isso, talvez algum mês você quer ter 3 dias, por exemplo, de folga, você quer dar um gás a mais ali, porque tá melhor a situação. Não, você vai ser obrigado a fazer isso em 5 dias e folgar no 6º dia. Repito, nenhum país do mundo faz isso, mas confia, vai dar certo aqui no Brasil. Mas a esquerda, mais uma vez, é contrário a essa proposta. E aí que abre-se uma lacuna de oportunidade para o povo brasileiro entender algo que eu estou tentando mostrar há muito tempo. De que eles estão vendendo a ideia de que isso não vai dar impacto nenhum, que não tem nenhum problema e que, enfim, a coisa vai correr tudo bem. Afinal de contas, se der errado, eles vão botar a culpa em qualquer um, menos neles. Porque eles querem que a gente vote contrário, que a gente fique mal com a sociedade, chega às eleições, eles falam que eles salvaram o trabalhador, entra em vigência e tá tudo bem, tá tudo certo. Salvaram o Brasil. Mas aí as eleições já passaram, a direita sai enfraquecida e a esquerda consegue o que ela quer. Mas aí é possível que ano que vem o poder esteja nas mãos deles e seja tarde demais para fazer qualquer tipo de mudança. E aí sim, o Brasil quebrou. Mas existe um meio de abrir os olhos das pessoas, que é apoiar não somente a 5x2, mas apoiar a 4x3, que seja vigorado amanhã e que a quebradeira comece antes das eleições. Porque não tem como mostrar para um povo que um criminoso é criminoso se a gente não deixar com que ele cometa o crime. Muitas das vezes, para melhorar, tem que piorar. Porque no fim das contas, o que a esquerda faz? Ela dá migalha e mostra como se quem está dando migalha fosse o melhor. Sendo que, na verdade, lá no alto do poço tem alguém falando, não, tem comida aqui em cima. Mas para subir o poço precisa de sacrifício, precisa de dor, precisa de luta. E isso muita gente não quer. Ela quer continuar na migalha. Mas se essa migalha for tirada, aí ela vai ter que olhar para cima. E vai ver que, opa, é verdade. O que eles prometeram não cumpriram. Eles literalmente quebraram o Brasil. Ou seja, a gente não vai apoiar porque a gente concorda com essa medida populista irresponsável, não. Porque a gente quer mostrar que quando der merda, a culpa é deles. E antes das eleições, vai dar para a população fazer uma escolha diferente. Porque senão fica muito fácil, né? A gente vai contra a medida, nós somos inimigos do povo. Se a gente vai a favor da medida e quebra o país, o problema de alguma forma se tornaria nosso também. Ah, e um ponto importantíssimo aqui. Não sei se você sabe, mas eles tiraram o servidor público do fim da escala 6x1. Ou seja, sabendo que vai ter impactos econômicos, eles deixaram isso só para o setor privado. Mas para o setor público, né? Não, aí não. Vamos manter do jeito que tá, que senão vai quebrar o setor público, né? Bicho, é muita cara de pau. Então aqui está o resumo do que nós vamos fazer. Apoiar horas trabalhadas
e horas recebidas. Se isso não passar, a gente vai colocar a escala 4x3 e eu quero ver o PT botando sua digital lá para poder aprovar e quebrar o país. Se o PT for contra a escala 4x3, só vai mostrar que de fato, mais do que nunca, a gente tem razão, que era uma medida eleitoreira e eles sabem que iriam quebrar o Brasil. Mas se eles concordarem em colocar 4x3 de forma vigente no outro dia, aí o Brasil quebra e de fato a gente vai mostrar que pela primeira vez as pessoas vão perceber de que eles queriam fazer isso com o Brasil depois das eleições, mas a gente quer mostrar agora, para mostrar que eles sim não estão preocupados com você e muito menos com o Brasil. Eu sei que é um movimento arriscado, meu amigo, mas para uma população entender que o PT, caramba, não está preocupado com você, tem hora que tem que doer na pele mesmo. Porque nós estamos falando de um povo que votou numa pessoa condenada em 3 instâncias, que vai na porta de cadeia para poder, enfim, solidarizar com gente que foi presa em esquema de lavagem de dinheiro. De um povo que, infelizmente, precisa sentir na pele para poder acreditar no que a gente está falando. Então, se só na dor o brasileiro aprende, então que assim seja. Eu não tenho medo de dizer a verdade. Eu não tenho medo de escancarar o jogo sujo que a esquerda faz pra cima da gente. Eu acredito mesmo que você pode entender o que eu estou falando e pode concordar com o que eu estou falando. Afinal de contas, caramba, você vai acreditar nesses mesmos aí que estão governando o Brasil há 20 anos e que deixou o Brasil do jeito que tá e que agora, magicamente, é a pessoa mais virtuosa, boa e melhor do mundo pra resolver os problemas do país? Numa boa, não dá pra ser assim mais. Se você assistiu esse vídeo até aqui, inclusive, meu muito obrigado, porque você realmente tem, sabe, o desejo, a vontade, a honestidade de entender o que eu tô falando. E eu fiquei um bom tempo aqui calado sobre esse tema, aguentando mentiras, fake news sobre mim, gente querendo me desgastar, gente querendo me descredibilizar, me desmoralizar. Mas, amigo, se deram mal, eu não sou como vocês, eu não tenho medo de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Então, se você entendeu o que eu disse aqui até agora, curte, comenta, eu concordo e manda pra alguém que está sendo enganado.